probably drinking coffee and smoking. Muito bem, meus caros amigos, sejam bem-vindos ao nosso Café com Van Gogh, onde nós iremos falar um pouco sobre os segredos da arte Van Gogh para iniciar na pintura. Eu sou Herbert Cruz e neste nosso episódio 3, estamos meio atrasados, né? Nós vamos falar sobre Van Gogh e a cor, parte 1. Nós conhecemos o trabalho de Van Gogh principalmente por conta das cores. Na verdade, Van Gogh ele foi um grande colorista, né? Em uma de suas cartas a Theo, ele já anunciava um pouco esta ideia de que o pintor do futuro, né, ou seja, Van Gogh ainda é final do século XIX, né, já é considerado um pintor moderno, e ele já anunciava essa ideia de que no futuro os pintores eles fariam uma opção maior da cor em seus trabalhos. Isso não era tão evidente em sua época, é claro, porque se fosse tão evidente ele já seria considerado um grande artista em seu próprio tempo, mas não foi isso que aconteceu, né? Alguns artistas, às vezes, eles fazem alguns trabalhos para uma certa geração seguinte, ou ele está ainda preparando a consciência de um certo público para que eles possam receber aquele trabalho e assim interpretar, tá certo? É claro, Van Gogh era um desses artistas, tá? O período em que Van Gogh viveu, nós temos ainda as academias que trazem o reconhecimento do artista para o público, tá certo? Então, boa parte das pinturas que eram expostas nessas academias ou nas galerias de arte, principalmente as galerias da França, né? E entre elas a Galeria Goupil, que foi onde Theo trabalhou por muito tempo, né? Essas galerias elas eram responsáveis por colocar os artistas, né, em circulação, vamos dizer assim, fazer com que o gosto do público pudesse ser moldado pelas escolhas dessas galerias. Parte dos artistas que eram apreciados ou que eram comprados nesse período, isso ainda era muito comum na metade do século XIX, o artista ele precisava ter um reconhecimento, primeiro das galerias, né, e das academias, tá certo? E esse reconhecimento fazia com que ele então pudesse entrar no circuito dos pintores que vendiam as suas obras. Theo mesmo foi um dos grandes responsáveis por lançar, né, o Claude Monet, que é um dos pioneiros do impressionismo. Boa parte de seus trabalhos ficou exposta em uma das galerias em que o Theo ficou responsável por ela, né, pessoalmente, né, entre outros artistas. Mas como, né, Monet também é um dos artistas muito conhecidos do nosso tempo, o Theo foi responsável por trazer muitas de suas obras para o conhecimento do público e apreciação também. Então a obra de Monet começou a ser muito valorizada já no período em que Van Gogh vivia. E parte da responsabilidade da fama de Monet se deu por conta de Theo, que era irmão de Vincent van Gogh, tá? Veja, Theo sempre tentou colocar os trabalhos de Van Gogh, né, em circuito na galeria. Só que veja, a proximidade que Vincent tinha com os galeristas da época sempre foi turbulenta, né? Principalmente na Galeria Goupil, porque Vincent trabalhou lá, né, aos 16 e eu acho que até os 20 anos de idade. E ele não ficou com uma boa fama, né, trabalhando na Galeria Goupil. Então, seria meio contraditório ele querer expor o seu próprio trabalho, né, na empresa da qual ele não saiu muito bem, entendeu? Bom, mas isso aí é só um detalhe, mas pra gente poder entender que parte dos artistas, eles participavam do circuito artístico que fazia com que o público conhecesse, principalmente dependendo dessas galerias e das academias de arte. Van Gogh, ele sempre ficou à mercê, mas na verdade o intuito principal de Van Gogh era mais uma capacidade de se sustentar com o seu trabalho. Esse era um grande ideal de Van Gogh, nem tanto se tornar reconhecido principalmente pelas suas pinturas, né? O reconhecimento que ele gostaria de ter era um reconhecimento por ter feito todo o esforço e sacrifício em pintar aqueles quadros e esses quadros um dia poder pagar o pão de cada dia, mais ou menos assim, e ele então recompensar Theo aí, né, por todo o patrocínio que Theo havia feito, né, sobre seus trabalhos. Muito bem, então o que eu quero dizer com isso é que justamente por Van Gogh ele iniciar essa ideia da cor como uma nova forma de expressão, né, do trabalho de um artista, ou seja, agora não seria tanto valorizado o desenho e as formas visuais ali tratadas, tá? As formas aqui como uma representação dos objetos, da figura, do fundo, né, tudo aquilo que compõe ali o que é figurativamente reconhecível, né, em uma pintura. Figurativamente reconhecível, a gente quer dizer praticamente o desenho. Isso quer dizer que a cor, ainda nesse período, ela tinha um papel um pouco secundário, certo? Ainda que os impressionistas eles utilizassem a cor, né, para ressaltar os momentos do dia, os momentos de épocas do ano, tentando, né, vamos dizer assim, retratar os elementos principais, né, que faziam com que a natureza pudesse se destacar visualmente, né, em relação à iluminação do sol ou em relação à iluminação natural daquele período. Por mais que os impressionistas quisessem retratar isso, ainda não tinha um caráter poético essa representação, tá certo? Ou seja, quando Monet pintava suas paisagens ao ar livre, o Monet não estava muito interessado em representar a poética, né, daquilo que ele estava pintando na obra. Aqui nós temos essa paisagem conduz, né,
o espectador a um estado de reflexão, né? E as cores conduzem esse espectador a pensar e refletir sobre a sua própria vida, sobre a existência. Ou não, ou se fosse algo um pouco mais superficial, né? O espectador é convidado a pensar nos prazeres, né? Nos prazeres passageiros da vida. Isso não acontecia na pintura dos impressionistas, principalmente dos principais impressionistas, né? Como Seurat, como Monet, como Degas, né? Pissarro, entre outros. Os únicos que vão se destacar por essa preocupação, tanto da cor quanto da forma, voltarem a ser um elemento expressivo, que fizesse o espectador ter uma experiência emocional, foi Cézanne, né? E Van Gogh. Cézanne, sim, pelo uso das cores, né? Mas ele queria fazer a estruturação das cores, né? Através das formas mais básicas na sua pintura. Van Gogh não. Van Gogh, ele queria adequar, né, aquilo que ele encontrava na paisagem ou no retrato, em um simples tema do cotidiano, já uma experiência emocional através da coloração ali que ele utilizava, né? Então, a paisagem era uma adequação desse estado emocional que ele gostaria que o espectador pudesse ser levado, né, a essa atmosfera um pouco mais emocional, um pouco mais sentimental do seu trabalho, né? É por isso que a ideia de deformação no trabalho de Van Gogh segue muito mais, né, a intuição, ou seja, o desejo de representar algo na imaginação do observador através das cores que são utilizadas no desenho e não ao contrário, né? E não o desenho que é feito para depois serem escolhidas as cores, né? Parte do trabalho de Van Gogh se destaca pelas cores trazer esse apelo emocional logo de imediato. A principal busca de Van Gogh é esta, né? Ou seja, como a cor ela consegue trazer o espectador, o observador, aquele que está apreciando a obra, para um estado emocional que faça ele, então, né, mergulhar ali em uma experiência, né, pessoal diante do seu trabalho. O trabalho de Van Gogh, ele supõe essa experiência do espectador, não uma experiência tanto intelectual que é a figura do desenho vai causar. Então veja, quando nós estamos diante das obras de Da Vinci, de Michelangelo, né, de artistas ali do neoclassicismo, até do barroco também, ou ainda na nossa época, a procura de um realismo excessivo na figura é a tentativa de entender. Então esse entendimento, ele basicamente faz com que a gente procure elementos figurativos que façam a gente reconhecer a forma para entendê-la, tá certo? Então quando eu olho uma pintura e ali tem uma árvore, um caminho ou um céu azul, eu estou reconhecendo ali algo do qual eu já conheço na realidade. Então agora eu vou procurar entender o que o artista quis dizer com aquilo, né? Então esses símbolos um pouco mais fáceis de serem reconhecidos, eles primeiro vão ser submetidos à nossa inteligência, ou seja, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui, não é verdade? Já as pinturas de Van Gogh, elas te fazem primeiro, né, captar o aspecto emocional para começar a imaginar o que ele gostaria que você, né, interpretasse da obra. É um processo totalmente ao contrário, né? É por isso que boa parte da arte moderna, né, ou arte pós-moderna, ou arte do nosso tempo mesmo, a arte contemporânea, ela se torna difícil de ser compreendida por duas coisas, né? Primeiro porque, assim, nem todos os artistas abstracionistas, eles vão ser geniais como esses primeiros que iniciaram essa procura e essa pesquisa e essa experiência através dos elementos que não são tão figurativos, como a cor principalmente. Então essa dificuldade de você ter artistas autênticos que fazem com que você tenha uma experiência emocional e dessa experiência emocional você acabe tendo intuições da obra, ou seja, aquilo te leva a uma imaginação, aquilo te leva a uma experiência imaginária relacionada aos seus sentimentos. Essa dificuldade de ter bons artistas que fazem isso de forma original atrapalha um pouco o processo de a gente conseguir apreciar, né, de forma um pouco mais proveitosa essa arte que deforma um pouco mais a imagem. Com Van Gogh, ele vai utilizar a figura do desenho, mas não como o principal elemento, como nós estamos falando. Ele vai utilizar como principal elemento a cor para fazer com que a gente que observe entre num estado emocional que faça com que a gente vá tendo alguma experiência emocional, alguma lembrança, alguma memória, alguma intuição e que aquilo comunique para nós alguma coisa. Eu me lembro de uma experiência de um aluno com a obra dos girassóis, né? 2 girassóis em um jarro do nosso artista. Eu estava ali apresentando uma imagem desta pintura impressa, né? E pedi para eles por um breve momento observar, né, a pintura e ir deixando a imaginação deles, né, navegar ali pela obra para ver quais eram as suas impressões, né? E eu me lembro que se destacou a interpretação de uma aluna em que ela olhava os girassóis e dizia: professor, né, eu me sinto um pouco deslocada olhando essa obra. Não sei, professor, me veio um sentimento de deslocamento nesta obra, né? Eu falei: que interessante, né? Fale mais. Eu não sei, parece que há uma sensação de não estar no lugar
é certo enquanto eu observo essa obra. Eu falei, pô, olha só que interessante, né? Aí eu falei, veja só, quais são os elementos que nós temos nessa pintura? São elementos muito simples, né? Um jarro, ele está sobre uma superfície, aparenta ser uma mesa ou, sei lá, algum móvel. E esses girassóis estão quase que em uma fase, né, de desfolhamento, né? Eles já estão perdendo a vida dentro do jarro, né? E olha só que curioso, assim, a natureza da flor não é viver em um jarro, né? A natureza da flor é a própria natureza, é a terra, é o solo, né? É os nutrientes da terra, é o sol. E principalmente o girassol, por ele ter essa característica muito marcante, né? De ele percorrer, ele como se ele observasse e seguisse o sol, né? Durante o dia e se entristecesse à noite pelo sol ter ido embora, né? A gente sabe que a pintura dos girassóis, a série de girassóis feitas pelo nosso artista, ela foi realizada um pouco antes da chegada de Paul Gauguin na Casa Amarela, né? Que era o ateliê de nosso artista no sul da França. Ele gostaria muito de criar uma comunidade de artistas ali e Paul Gauguin foi o primeiro, né, a aceitar o convite para passar um tempo lá, né, no sul da França, para eles então, né, fazerem algumas pesquisas, pintarem junto. Para preparar a casa, Van Gogh ele era um excelente decorador, né? Ele utilizou então da temática dos girassóis, uma porque naquela região tinha muitas plantações de girassóis, né? E era curioso porque eram girassóis gigantes, então ele colheu alguns, né, colocou em alguns jarros e por ele ter gostado da composição, ele fez algumas pinturas desses jarros aí decorados com vasos, certo? Então veja, então voltando à aluna, quando a gente olha a figura do girassol no jarro, a gente percebe que ele foi tirado, né, do seu campo de origem, né, da onde ele estava, da onde que é, né, a natureza original do girassol, que é a terra, certo? O fato dele ser tirado daquela natureza e colocado em um jarro fez com que ele cumprisse uma espécie, né, de sentido para a sua existência. Ou seja, naquele caso, os girassóis ali postos era para, né, receber a visita de um grande amigo, servir de decoração para aquele espaço, né, representando então esse afeto de Vincent, né, por Paul Gauguin. E quando Paul Gauguin já estava lá, já tinha chegado, já tinha recebido essas boas-vindas, era como se os girassóis tivessem cumprido a sua missão, então agora eles já poderiam partir, vamos dizer assim, né? Então Van Gogh pinta mais ou menos nesse período. Então nosso artista ele capta essa expressão dos girassóis em um jarro e tem interesse em querer representar. O fato de a gente ter esta interpretação não quer dizer que o artista disse aquilo, certo? Por quê? Quando nós estamos de uma obra de arte autêntica, tudo aquilo que você traz à imaginação ao apreciá-la, de fato já estava escondido desde quando o artista elaborou aquilo, entendeu? Não há necessidade de uma explicação verbal de todas as possibilidades de interpretação de uma obra de arte, tá certo? Porque se há uma possibilidade de interpretação de tudo aquilo que é possível imaginar, né, em uma obra de arte, ela deixa de ser uma obra de arte, né? Então é por isso que toda obra de arte tem uma natureza simbólica, ou seja, ela está representando uma coisa, que dependendo do tipo de pessoa que está apreciando aquilo, ela vai tirar algumas intuições. Mas veja, se esta aluna tinha tirado essa intuição desse sentimento deslocado, né? Enquanto outros alunos estavam prestando muito mais atenção numa ideia só simples, mas é só um girassol em um vaso, essa aluna se deteve nessa experiência imaginária de uma coisa deslocada. Então veja, essa experiência imaginária já estava lá na criação do artista quando ele estava fazendo esse trabalho, ainda que ele não fizesse com que isso pudesse ser verbalizado. Vocês estão entendendo? Então a obra de arte, uma grande obra de arte, ela sempre tem, né, um conteúdo intuitivo muito grande, que dependendo da pessoa que está apreciando aquilo, ela consegue tirar inúmeras intuições, ou seja, inúmeras possibilidades imaginativas do que aquilo está dizendo, tá? Então toda obra de arte, quando ela é grande, ela conversa com a gente alguma coisa que a gente imaginou ali. Se você está interessado no que a coisa está transmitindo para você, como uma forma de comunicação, algum proveito você vai tirar daquela obra de arte, beleza? Então me lembrei, né, dessa experiência da aluna. Então veja, meus caros amigos, então, essa ideia de a gente conseguir tirar, né, algumas intuições, né, ou seja, sempre um processo imaginário diante de uma obra de arte, uma boa obra de arte, é esta capacidade que já estava escondida na obra, tá certo? Nem sempre, por isso que as obras de arte às vezes elas têm títulos, né, tão absurdos assim, né? 12 girassóis em um jarro, né? Um livro, né? Paisagem sob pôr do sol, né? Campo de trigo com corvos, né? Por que é resumido em temas assim tão singelos e simples, né? Porque não dá para fazer, não tem como a gente, né, colocar todas as possíveis impressões de alguém que está diante delas, né? E claro, cada pessoa, por ser uma e única, diante da sua própria experiência e daquilo que imagina, daquilo que sente, cada pessoa irá sentir diferente diante de uma grande obra de arte, tá certo? Esse processo emocional de sentir
Quando uma obra ela trata muito mais das cores, esse processo de intuição ele é quase imediato. Houve um período, né, em que essas pesquisas de Van Gogh sobre a cor ainda não era a terceira fase do artista, né, em relação às suas obras de arte, que ele foi fazer aulas de piano para tentar, né, captar um pouco como que era a transição de um tom musical para outro, de um acorde para outro, né, de uma harmonia para outra. E nas aulas de piano ele ficava lá, dó, dó, dó maior, dó menor, dó, dó. E ele ficava, caramba, mas que incrível. E ele tentava fazer essas comparações, né, da música com as cores, né? Aí ele comentava que boa parte do que ele conseguiu avançar no estudo das cores também era por conta dos estudos em relação à música, né? Muito curioso isso, né? Porque a música, bom, você sabe, toda música ela sugere um efeito emocional imediato na gente, não é isso? A gente escuta uma música e aquela música de imediato ela gera em nós um estado emocional, né? A gente pode estar preparado para aquilo ou não, né? Então, essa experiência agradável e desagradável diante da música ela é imediata, né? Não tem nem como a gente, né, mesmo às vezes fechando o ouvido, a gente não consegue escapar do efeito emocional de uma música, né? Seja ela boa ou péssima, na verdade. Então, veja, voltando aqui. Então, essa tentativa de transmitir uma experiência quase que imediata, né, da emoção através de uma imagem foi uma das principais, né, um dos principais assim, trabalhos que Van Gogh teve durante toda a sua jornada. A sua primeira fase na pintura ela é caracterizada pelo período holandês. Tá? O período holandês ele é um período muito escuro, muito terroso, tem muitas cores de terra, né? Tem muitas cores marrons, muito sépia, muito cinza, muitos elementos ali que fazem ainda ter esta ligação com a terra mesmo, né? A primeira fase da pintura de Van Gogh ela vem após ele ter passado um período muito longo desenhando. Tá? Um dos segredos principais de Van Gogh em sua arte é o desenho. O desenho para Van Gogh ele tinha um papel fundamental na pintura, né? Tanto que Mulvey dizia, cara, você desenha como um pintor, né? Ou seja, na verdade, o que ele queria dizer é que as cores para Van Gogh, mesmo quando ele estava diante do desenho, elas se faziam muito mais destacadas, né? Mas como assim, né? Bom, se ele vai, porque geralmente quando a gente vai fazer um desenho de lápis grafite ou de carvão, né? Ou de crayon ou de, né? Seja qual material que se utilize, a gente percebe que no desenho se destacam duas coisas, né? A luz e a sombra, é isso? A intensidade de luz e a intensidade de sombra do objeto. E o destaque principal é para os contornos, para as linhas, né? Que são organizadas para formar a figura, né? Então, Van Gogh, já nas suas fases de desenho, tentava imaginar as suas figuras com nuances diferentes de tons, mesmo utilizando branco e preto. Tanto que teve uma época que ele queria procurar o carvão mais escuro, né, do que o que já existia, para tentar dar uma dimensão muito mais profunda e sentimental aos desenhos que ele utilizava, né? Então, até aí o nosso artista ele se preocupava com esse aspecto de coloração aí do trabalho. O que antecede a primeira fase da pintura de Van Gogh é o desenho, né? E principalmente desenho a carvão. Naquelas expedições que ele fez no Borinage, período em que ele passou como um catequista, né, um missionário protestante, ele ficou tão encantado com aquela região, né, encantado no sentido assim, nossa, mas como isso, como nunca tinha visto nada parecido com isso. A fisionomia dos carvoeiros, a imensidão do local, casas, a forma como aqueles mineiros se relacionavam, o subsolo de pessoas que passavam a maior parte do tempo sem ver a luz do sol, tudo isso para ele era um motivo muito grande de tema artístico, né? Tanto que ele ficava pensando naquilo muito tempo e ali ele já fazia alguns rascunhos. E veja, foi nesse período que ele queria um carvão, né, um pouco mais escuro para representar essa escuridão, né, dos mineiros debaixo da terra lá, né, cavando os buracos e tentando representar esse estado emocional profundo. Essa primeira fase holandesa do nosso artista, marcada por tons mais terrosos, mais escuros, né? Tem pinturas que a gente quase não consegue perceber ali quais são os elementos que estão na imagem, de tão escuro que estão os trabalhos, né? É por uma tentativa ainda de pertencer à terra, olha só curioso, dos artistas clássicos holandeses, como Rembrandt, como Vermeer, como os próprios artistas da própria época dele. E a paleta desses artistas, eles eram uma paleta muito mais outonal, né? Tinham algo muito mais relacionado com o outono e com o inverno. A gente vê esses elementos muito mais terrosos mesmo. Então essa primeira fase do nosso artista é essa tentativa, né, de se fixar nesses artistas já clássicos aí holandeses, né? Ou seja, é como se ele tentasse buscar aquilo que já foi assegurado pela arte holandesa. Ou seja, eu quero me apegar a uma arte que ela já sobreviveu ao tempo, né? Então, para isso, vou pegar esses artistas da qual eles já ganharam reconhecimento e eles já são consagrados como grandes artistas, tá certo? Então, ele passa boa parte utilizando uma paleta marrom escura, né? Céus muito nublados e entre outros temas. Mas essa primeira fase,
que faz com que Van Gogh fique muito preso a esta paleta de cores está associado também, né, ao seu período pessoal diante da arte, né? Ou seja, tudo aquilo era ainda muito... era como se fosse uma terra que estava sendo arada ainda, ela não tinha recebido semente, nem nada estava crescendo dentro dela, né? Eu uso essa referência porque é mais ou menos isso que ele fala nas suas cartas. Para Theo, como nós sabemos, um dos temas principais que Van Gogh mais gosta é o tema de camponeses, né? E uma das suas principais referências vai ser Jean-François Millet. Millet é francês, né? Mas mesmo assim é um artista que tem bastante valor na Holanda. E Millet utiliza muito essa temática do campo, né? Da vida simples, das pessoas trabalhando e tudo mais. Então, Van Gogh ele gosta muito disso. Sua infância, basicamente, é vendo esse tipo de pessoa. O vilarejo em que Van Gogh cresce, né? Que é essa região de Zander, na Holanda, metade do século XIX, que é quando Van Gogh nasce, por mais que já esteja passando pela segunda revolução industrial ali, ou se não está passando pela segunda, já está próximo da segunda revolução industrial, ainda é um vilarejo que não tem energia elétrica, né? E boa parte do ano ainda é muito nublado aquelas regiões, certo? Então tudo isso, é claro, vai também moldando os sentimentos do nosso artista para que quando ele chegasse na sua primeira fase da pintura, esse ainda fosse o seu espírito diante da representação do mundo. Certo? É claro, na segunda e na terceira fase, que é quando ele já vai para a França, já tem um contato aí maior com os impressionistas, com Paul Gauguin, com, né, Edgar Degas, Seurat, né, Pissarro, que torna seu amigo, Lautrec, entre outros, né? É onde ele vai modificar a paleta de cores aí, por toda a experiência que ele tem, né, na França, do que agora é uma tendência, e claro, das novas paletas de cores são utilizadas pelos artistas, tá certo? Então veja, meus amigos, a cor, de forma muito básica, ela é uma qualidade visual dos objetos, é isso? Ela não existe por si só, fora de um objeto, né? Como a gente querer falar a altura ou comprimento de alguma coisa, né? A comparação de altura e comprimento ou quantificação de alguma coisa sempre está para um objeto que possui essas qualidades, né? Assim também a cor. Ou seja, nós não conseguimos perceber a cor sem que a cor não esteja em algum objeto, né, visível, vamos dizer assim, tá certo? Hoje a gente vai ter vários estudos, né, das ondas eletromagnéticas, né, e tal, do cérebro, da córnea, né, da retina e tudo mais. Por mais que a gente tenha muitos avanços nessa área, mas de forma mesmo pessoal e de forma intuitiva, o que nós percebemos é a aparência das coisas que nós vemos. Outra vez rolou até uma discussão, né? Será que a cor está na coisa, a cor está no olho, né? Onde será que está a cor? Isso não importa tanto em relação ao que percebemos, não muda a forma como a gente percebe as coisas, não é verdade? E o que nós percebemos é que, bom, se tem luz, vemos cor. Se não tem luz, não tem cor nenhuma, não é verdade? Então, a cor ela é um atributo principal do objeto que recebe a iluminação de alguma fonte de luz, seja essa fonte de luz natural ou artificial, seja do sol, seja de uma fogueira, ou seja de uma lâmpada, né? Ou seja um flash no celular ou assim por diante. Então a nossa experiência com a cor é o que faz a gente poder distinguir os objetos deles mesmos. E as cores, então, elas fazem parte do nosso dia a dia todo momento nós estamos vendo alguma coisa que possui a cor, nós estamos então conhecendo a natureza do objeto também pela aparência, né, de cor que existe nele mesmo, tá certo? Então veja, quando uma pintura ela procura expressar um tema, uma ideia, né, uma intuição ou qualquer experiência que seja diante de uma obra de arte, o artista ele precisa saber organizar estas cores para conseguir gerar esta experiência emocional diante do observador, tá certo? Ele pode fazer isso com o desenho e utilizar as cores para realçar o desenho, ele pode utilizar só a cor, né, e o desenho para realçar a cor, ou as duas coisas, ou ele pode criar novas combinações e assim por diante. Então o que a gente estava falando lá no começo, Van Gogh já dizia, olha, o pintor do futuro será um grande colorista, né? O que ele queria dizer? Que ele já antecipava uma ideia de que, olha, daqui a algum tempo o ser humano ele será muito mais conceitual, né? Ele tenderá a perceber as coisas e querer saber o sentido e a explicação das coisas apenas por um aparato verbal, né? Ou seja, essa ideia científica de que todas as coisas precisam de um significado e de uma razão para existirem, ela vai ser muito mais comum, não é verdade? Então, a cor ela vai ser um elemento do pintor do futuro, porque é justamente isso que será capaz de trazer algumas intuições para a pessoa que observar a obra, sem necessariamente ela ter explicações excessivamente formais do trabalho, certo? Então, diante de uma obra, aquilo já traz à imaginação alguns elementos. Esse excesso de conceito, ou seja, que tudo tem uma explicação e tudo tem um porquê, né? Ele vai invadir as obras de arte a ponto de tudo
ter que ter uma explicação formal do porquê é feito pelo artista, né? Como a gente estava falando lá no começo. A gente ainda traz uma referência muito europeia de que as pinturas, elas precisam ser reconhecíveis diante das coisas que já estão na natureza para que então eu possa apreciá-la. Esse é o nosso grande dilema da nossa época, né? Tipo assim, cara, isso aí é só um quadrado, né? Pô, mas quem não sabe fazer um quadrado? Ou seja, o que a gente diz quando... O que a gente quer dizer quando a gente fala, poxa, mas isso é um quadrado, né? Poxa vida, né? O papagaio da minha avó sabe fazer um quadrado. O que a gente quer dizer com isso? Ou seja, eu entendo que esta forma, ela é simples e eu já entendi que é um quadrado. Então não precisaria alguém ter desenhado o quadrado para que eu pudesse entender que é um quadrado. Você está entendendo? Então, é claro, esses elementos que fazem a gente já querer adivinhar a obra de arte, né? O que ela contém, pelos seus aspectos figurativos, faz com que a gente não consiga tirar bom proveito, né, das obras de arte do nosso tempo, né, e do passado também. Porque a gente sempre fica procurando uma explicação formal. Ah, aqui é uma casa, ali é um cavalo, ali é o pôr do sol, entendi. Como eu estava dizendo, agora o que o artista quis dizer com isso? Que em arte a gente vai chamar isso de alegoria, ou de metáfora, ou de, né, sei lá, simbologia, assim por diante. Beleza? Então, Van Gogh, ele vai superar esse aspecto conceitual do seu tempo por trazer uma experiência muito mais intuitiva no seu trabalho, que é realmente a experiência da arte. Ou seja, a arte, ela é feita de intuição, beleza? Porque se ela fosse feita só de conceito, ela estaria em um livro técnico, ela estaria em uma experiência científica. Então veja, a experiência da cor para o nosso tempo ainda é uma experiência real, né? Boa parte das coisas ao nosso redor, ou das coisas que chamam a nossa atenção, possuem alguma cor que faz com que a nossa atenção ela se mova para aquilo, né, que está, então, tentando comunicar alguma coisa para a gente. Você pode ver nos seus aplicativos, né, as fachadas de loja, o modo como as cores de uma empresa ela é organizada, os móveis da casa, né, a capa de livro, né, isso, as estampas, as roupas que nós usamos, né, as coleções de outono, inverno, primavera, verão e tudo isso. Ou seja, todas elas utilizam uma cor como um atributo, né, para te entregar uma determinada ideia. Muito bem, meus caros amigos, então olha só, eu sei que ficou, né, meio... Eu fui falar da cor e acabei falando de outras coisas aqui, né? Professor é assim mesmo, e a gente ficou um tempo sem se ver, na verdade, aqui tivemos muitas novidades, temos mais integrantes na família. Se vocês escutaram um chorinho por aí, é Maria Clara que chegou. E como vocês sabem, eu dependo da minha produtora aqui. Se não é ela, eu, né, sozinho não sou muito capaz de muita coisa não, né? Mas espero que vocês tenham aí captado a ideia, tá? Então, a cor, ela por ter esse apelo muito mais emocional, beleza? Do que muito mais intelectual, ela vai ser a força que move os trabalhos de Van Gogh, tá certo? Veja, alguns críticos vão dizer, mas era porque ele não sabia desenhar, mas isso não tem nada a ver. Dostoiévski, por exemplo, não dominava muito bem a gramática russa, ele é um dos maiores escritores que nós temos aí, né, da literatura russa e universal também, não é verdade? Então veja, esses recursos formais demais, às vezes eles não dizem nada em relação ao que o artista consegue expressar com o que ele faz, entendeu? Então um artista, ele é considerado um grande artista a partir do momento que ele consegue fazer, né, uma coisa ser dita pelo trabalho que ele tem. O Van Gogh foi um desses grandes artistas, tanto que do período em que Van Gogh viveu, olha, são poucos artistas que ainda são lembrados, né? Ele é um dos maiores artistas do nosso tempo. Por quê? Porque ele conseguiu fazer este elo entre a vida moderna, o aspecto intelectual exagerado das coisas e ele resgatar essa parte intuitiva. Não, o ser humano é feito de intuição também. Tem coisas aqui que nós sabemos que não necessariamente a gente consegue explicar, mas sente. Mas eu sinto que isso é verdade. Explica pra mim. Não sei, mas eu sinto que é verdade. Eu sinto que isso aqui não é bom. Eu sinto que isso é bom, entendeu? Então, essa experiência sensorial do sentir, né, a experiência com a cor, era justamente o que Van Gogh queria trazer para os seus trabalhos. Sabe que agora, no fim do ano, acho que ele terminou agora nós estamos aí em fevereiro, terminou agora em janeiro, uma exposição que teve em Detroit, né, nos Estados Unidos, foi uma das primeiras galerias americanas a ter uma obra de arte de nosso artista, né, em solo americano. E, então eles juntaram boa parte de obras que se tinha nos Estados Unidos e fizeram uma grande exposição com, assim, acho que é a maior exposição que teve de Van Gogh nos Estados Unidos, né, de todos os tempos. E uma coisa que eles relataram quando eles foram, porque assim, você vai fazer uma exposição, muitos quadros de grandes artistas, eles são de coleção particular, né? Então você tem que entrar em contato com a pessoa e tudo isso é muito sigiloso, porque, bom, as pessoas que
têm, né, coleções de obras de arte, nem sempre são pessoas públicas, né, e também não pode ser divulgado o nome dessas pessoas. Então, quando eles forem entrar em contato com boa parte das pessoas que tinham, né, uma pintura de Van Gogh em suas casas para poder emprestar para essa exposição, né, neste museu em Detroit, eles relataram a dificuldade que era das pessoas emprestar o trabalho, porque elas tinham um apego tão afetuoso pelo trabalho, pela pintura de Van Gogh, que elas não queriam emprestar pelo esse sentimento, né? Não, peraí, parece que ia tirar uma pessoa de casa, né, para ir, né, para outro lugar, né? Como se o filho fosse dormir na casa, né, da avó e voltasse daqui, né, uns dias, entendeu? Eles contavam essa experiência afetiva que se tinha pelo trabalho, né, de Van Gogh, né? Muito bonito, né? Então, muito bem, hoje a gente explorou um pouquinho sobre a cor, tá? Essa primeira fase, né? Na parte 2 irei falar um pouco mais aí de questões mais técnicas, mas só para a gente poder aí, né, voltar a bater um papo sobre, né, Van Gogh e sobre, né, suas pinturas e a arte aí. E saiba que não necessariamente, né, um artista ele precisa dominar todas as técnicas e recursos visuais, né? Ele precisa ser bom em alguma coisa dentro dessa linguagem visual, tá certo? Porque ele sendo bom, seja colorindo, seja desenhando, seja nas duas coisas, ele terá uma capacidade de conseguir traduzir uma ideia, uma intuição, um sentimento, uma emoção através desses recursos, tá certo? Isso aí é só a prática que vai ensinando a gente, certo? É a prática que vai ensinando a gente conseguir colocar ali 2 tons de azul e um azul ser mais profundo e outro mais claro, um tom de vermelho, um que faz a pessoa, né, se aproximar para ver aquilo mais perto, outro que afasta a pessoa para tentar olhar de novo. Essas coisas, né, é só o tempo mesmo que faz a gente, né, conseguir ter uma certa habilidade. Mas só para você entender o quanto é complexo isso, né? O quanto a natureza do artista ela facilita, né, uma série de processos que sozinho a gente jamais conseguiria chegar em algumas conclusões ou entendimentos e muito menos em algum tipo de sentimento pelas coisas, né? Então Van Gogh ele tenta traduzir essa experiência emocional, sentimental, né, de o ser humano poder estar diante de uma coisa, ele saber, mas não necessariamente conseguir explicar, é o que o seu trabalho tenta fazer. Por isso que ele vai fazer com que as suas obras falem mais ao coração de pessoas mais simples, né? Então a tentativa dele era, eu gostaria que qualquer pessoa, né, desde um camponês, desde um lavrador, um tecelão, né, ou um carpinteiro, ou, né, uma pessoa em um asilo, ou uma criança, pudesse estar diante da minha obra e ali ela ter, né, uma experiência emocional que lhe contasse alguma coisa, né, sobre a sua própria vida. Muito bem, meus caros amigos, então esse aí é o nosso Café com Van Gogh. Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários qual que é a tua pintura favorita de Van Gogh, aí deixa pra gente aí pra saber. E se você quiser explicar um pouquinho quais são suas impressões, né, emocionais que você teve a primeira vez que viu essa obra, né, ainda que seja uma reprodução, ainda que seja aí no Google, ainda que seja aí na tela do seu celular, deixa pra gente aí trocar uma ideia pra saber mesmo se você teve essa experiência emocional aí ou nem tinha percebido que já tinha tido uma experiência, mas não tinha verbalizado isso daí, né, explicando, tá certo? Um grande abraço, nos vemos aí no próximo Café com Van Gogh.